E esse foi Judas as Vero, de Euclides da Cunha. Cheio de metáfora, a gente vai ter que desmembrar ele um pouco pra gente conseguir entender, porque eu ainda tô na dúvida do que ele quer dizer. Vamos começar então abrindo o nome do conto, né? Judas as Vero, aqui com hífen na escrita, na verdade o que Euclides da Cunha fez foi recorrer a dois personagens da literatura judaica, né? Nós temos o Judas, né? Aquele que entregou Jesus para os sacerdotes por 30 moedas de prata, né? Deu aquele beijo da traição. E nós temos o Asvero. O que é o Asvero? Pesquisei muito para chegar a ele, inclusive essa pronúncia, mandar um abraço para o professor Maurício Menon, de literatura, porque ele sempre falou Asvero, assim como eu falo, não sei se é Asvero, fiquei nessa dúvida tão grande, mas é o judeu errante, ou seja, o judeu eterno. Diz a lenda, na verdade é um misto de lendas que envolve o Asvero, Lucas. Esse judeu, então, era um sapateiro que teria ofendido Jesus quando Jesus passava carregando a cruz. Né? Hoje é Sexta-feira Santa, a gente traz aqui sempre uma opinião laica, mas é interessante a gente trazer essa origem, né? Assim como a gente fala de outras origens, né? A gente vê que a literatura judaica originou muito do que o Euclides da Cunha trouxe nesse conto. Pra mim, veio algo muito surpreendente na hora que revelou, assim, o Judas e o homem ali do sertão, né? Malhando o Judas por aquele motivo tão específico, né? Tão vivo. Justamente nesse dia, é como se eles se vingassem do sofrimento do ano inteiro, né? A gente percebe isso, a gente percebe a expressão de espanto dos filhos quando ele esculpe o Judas à sua imagem, né? A sua semelhança. Sim, acho que essa é a grande mensagem, né, do conto, nessa parte aí que ele revela mesmo qual que é a intenção, né, por trás de estar malhando Judas. Esse judeu errante que traz esse codinome ali, Asvero, pro conto, é aquele que vaga pelo mundo sem ter descanso, né, sem ter o perdão, e ele tá sempre buscando uma terra natal, mas sempre como um nômade, e é o arquétipo do viajante, né, do vagante imortal e sem descanso. Como o Euclides da Cunha traz, esse livro se passa, então, esse conto, o espaço dele, né, a gente tá ali no ciclo da borracha, ele se passaria no Acre, e nós temos o seringueiro. O seringueiro, lembra que num momento do conto ele fala que ele foi enganado pelo traficante? Sim, sim. Então, ele cai num universo de ser errante, de certa forma. Então, nesse dia da Sábado de Aleluia, é o momento em que eles procuram lavar toda essa questão desse destino que eles estão. E até mesmo tem elementos, assim, quase fantásticos, né? Até começando pelo lugar onde se passa, né? Num lugar que não existe de verdade, o Acre, né? Engraçado você. Tô brincando. Se tiver alguém do Acre aí que ouve a gente, por favor, manda um e-mail, leituradeouvido@gmail.com. Não, mas é bem interessante que ele traz essa visão bem acurada, né? O Euclides da Cunha, esse conto, ele saiu num livro chamado A Margem da História do Alto Purus. Ele acabou sendo publicado póstumo, um pouquinho após a morte dele, lá em 1909. A gente já vai falar também nesse episódio trágico da morte do Euclides da Cunha. Vamos falar sobre a vida dele, que é muito louca a vida dele, meu Deus do céu. Esse homem, ele é um talento épico, né? Algumas pessoas consideraram ali um talento épico dramático. O Araripe Júnior chamava ele desse nome, né? Talento épico dramático, principalmente por causa do que ele fez na publicação dos Sertões, né? Onde ele traz ali os dois Brasis, né? Sim. O do litoral civilizado e o do sertão ainda em fase colonial. Sim. E voltando ali um pouco no conto, a gente tá falando dos elementos fantásticos e também fala das metáforas, né, que coloca a malhação do Judas como cada paulada, né, que leva como um tiro de rifle, né, vários tiros de rifle vindo. Então é muito legal porque o conto ele tem ali momentos que ele
leva você para outro mundo, né? Que é aquele mundo do rio, do barco ali, depois volta brevemente para os momentos ali reais, né? Entre aspas, ali reais da malhação do Judas, mas ele vai e volta, né? E é muito interessante isso, as metáforas que é usado do rio, da correnteza, das balas, né? Essa coisa da correnteza, do Judas estar numa jangada, né? Como um espantalho ali. Fala muito da morte também, né? Pra mim, eu vejo assim essa coisa do à deriva, que tem uma relação direta com as Vero, né? Desse judeu errante. E o Judas em si ser maltratado, ser alvejado com tiros, que é tão grande o sofrimento do sertanejo que não basta só malhar o Judas. Eles esculpem a sua imagem e semelhança e ainda fuzilam, né? Rio abaixo. A cena, eu achei muito poética, a cena em que todos os Judas soltos em todas as partes ali do povoado, né? Dos seringueiros, se juntam no mar. Eu achei muito comovente, muito poética. Também tem aquilo de girar, né, no redemoinho ali. E eu não sei se pode ser só pra mim, mas ele me lembrou até um pouco Jorge Luiz Borges. A escrita nesse sentido de, às vezes, você não tá entendendo direito o que tá acontecendo, mas você quer chegar até o fim da história. E eu acho que é porque é um texto, assim como do Borges, que é um texto mais, vou falar uma coisa meio piegas, mas é um texto mais que você sente e não tanto lê, assim. Você entra no clima dele e você tem que meio que abrir a tua mente, assim, para o que ele coloca ali, porque é tudo muito poético e intenso, né? Bonito. Pra mim me lembrou o Kafka, porque ele inclusive fala desse girar, né, que você bem citou, e fala do descendo desse espiral, né? Espiral que desce, então ele só desce. É um Sísifo amazônico, né? É aquele mito que ele não termina nunca, ele nunca sai desse ciclo. Então, partindo do conto agora pro autor, Euclides da Cunha, muita gente conhece ele só pelaquela chaproca que a professora pega dos sertões e coloca em cima da mesa do aluno e fala leia, que inclusive tá aqui, ó. Chapracona. Emocionante. A terra, o homem e a luta, né? As três instâncias que ele trata nesse texto grandiosíssimo da literatura brasileira, um texto que alguns dizem ali pré-modernista, outros que inaugura, né, ele é precursor da sociologia e da literatura modernista, junto com Canaã do Graça Aranha. Então é um marco, fica pré porque ele saiu em 1902 e o modernismo em si é 1922, né, 20 anos depois. Mudou, de fato, a história brasileira, esse livro, e ele foi escrito numa casinha. Eu tô impressionada, né? A gente viu a foto ali de onde foi escrito os Sertões, né? E é numa casinha de zinco. Assim, parece muito essas casas de beira de estrada, sabe? Que você passa e é aquela casa assim... É aquela casinha meio Frankenstein, assim, que junta o telhado de uma coisa, o parede da outra. E, né, é impressionante você saber que ele escreveu algo tão denso, assim, num lugar, né, tão inóspito. Essa casinha, ela fica em São José do Rio Pardo. Ele estava lá, né, como engenheiro, como militar, ajudando a reconstruir uma ponte. Sim. E nas horas vagas curtíssimas, né, além do trabalho de engenheiro, foi quando ele fez a grande parte dessa obra, que foi terminada um pouquinho depois, mas então, contando, né, Euclides da Cunha. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, é o seu nome completo. Ele nasceu em 1866 no Rio de Janeiro e foi assassinado no subúrbio da Piedade em 1909. Entre essa vida toda, né, ele foi engenheiro militar. Como jornalista, ele foi correspondente pelo jornal Estado de São Paulo para a Bahia para fazer essa cobertura jornalística da Guerra de Canudos lá em 1897. A guerra, então, liderada por Antônio Conselheiro, que liderava os sertanejos contra o exército brasileiro. Tem inclusive o filme, né, que é bem bacana, o filme nacional, assim, e que é muito legal sobre a Guerra de Canudos. É engraçado da casinha de zinco lá, porque parece que você olha pro tamanho da casinha e olha pro tamanho dos sertões, você imagina que a casinha tava forrada de papel só. Porque ela é minúscula e ele escreveu tanto, né? Mas volta aí pra vida do autor, que inclusive a gente viu uma ópera, né? Uma ópera de câmera
em Buenos Aires, que contava a história do Euclides da Cunha, da morte dele, né? Como que aconteceu, claro que todo cheio de poética, assim como a operação. Mas contava essa história que também foi muito intensa, né? A história da morte dele. Se chamava Piedade, né? Que a morte dele, né? Esse assassinato ficou conhecido como tragédia da Piedade. Porque ele se casou, então, com a Ana Emília Ribeiro, né, depois dessa escritura dos Sertões, depois desse passo todo, que era filha de um general do exército. O Euclides da Cunha trabalhou muito por essa questão, né? Como ele era engenheiro militar, então ele estava extremamente envolvido. E a proclamação da República foi em 1889. Né? Depois disso, ele foi reintegrado ao exército, recebeu uma promoção. Então, depois de participar de toda essa parte de vivenciar a cobertura da Guerra de Canudos, né? Ele ingressou na Escola Superior de Guerra, se tornou primeiro tenente e bacharel em Matemática e Ciências Físicas e Naturais. Todo esse conhecimento está em Os Sertões. Mas esse casamento da Ana, ela teve uma relação extraconjugal com um militar chamado Dilermando de Assis. E o Dilermando de Assis era 17 anos mais novo que a própria Ana. Quando Euclides descobriu, que é o que a ópera contou ali pra gente, né? Ele foi com a intenção de matar o Dilermando. Sim, mas... e no duelo ali acabou morrendo, né? Porque as coisas não acontecem como filme, né? Que tem toda essa romantização. A gente sabe que um conflito assim não é nada bonito, né? Então ele foi com essa intenção de matar e acabou morrendo. Foi muito intenso, né? Porque essa cena, voltando a falar da ópera, só pra fechar, porque foi uma experiência que a gente viveu. Uma ópera é algo muito forte, né? Quem já assistiu percebe como você fica imerso nas vozes dos atores cantando e mostrando. A cena em que ele rasga o casaco, não sei como que é o nome oficial. Ele levou o tiro ali, né? E daí ele rasga. E na hora que ele rasgou, voou o botão da camisa pra tudo que é lado. E a gente catou os botões e trouxe de souvenir pra casa. Se tem alguém da peça aí, por favor, deixa a gente ficar com os botões. Mas Os Sertões, voltando a essa obra, Lucas, é muito impressionante porque mais de 100 anos da publicação desse livro, né? 118, 119 anos... A gente vê que no Brasil ainda se mantém os mesmos 2 andares que ele trouxe no livro, né? Essa trágica realidade ali, essa luta pela erradicação da miséria, a ignorância, a violência, tudo causado por oportunidades de um lado, justiça de um lado, falta de justiça e de oportunidade do outro e até falta de ética de um lado ou de outro. Sim, ainda mais naquela época ali, né, que tudo era tão violento, né, e com humanização nenhuma, né? Esse livro, ele é riquíssimo numa cultura técnico-científica, faz referência à arte militar, à fitogenia, à astronomia, tem muitos decassílabos perfeitos, né? Ele é como se fosse... O decassílabo é um tipo de verso, né, que existe nos sonetos, e ele trouxe muito dessa coisa da tragédia helênica, né, dessa coisa mitológica, pro próprio livro. É lindíssima a descrição. Bem poético, e eu acho que ele também, por toda essa série de coisas, que mostra a importância do autor, mas também mostra por que é tão difícil, né, você ler ele sem ter uma formação correta, né, ou sem ser introduzido corretamente. Porque no colégio traumatiza muitas pessoas por causa disso, né? Você tem que ler isso aqui, daí você pega aquela coisa tão grandiosa e não sabe o que fazer. A gente já falou sobre isso num episódio do Machado de Assis, né? Sobre aquela coisa, você tem que ler isso e toque, pode ler. Que tem que ser introduzido aqui, como a gente está fazendo aqui com você, leitor de ouvido, te falando sobre, claro, que você já deve conhecer o Euclides da Cunha, porque você é um leitor, né, por isso que você está aqui, mas mesmo assim requer todas essas contextualizações para você apreciar a obra de verdade, né, porque daí senão você lê e fala, nossa, mas não tô entendendo nada disso aqui, né, isso aqui não é legal, por que as pessoas lêem tanto, acho que é tão importante, mas é porque realmente você, como um adolescente, uma criança, não consegue absorver aquilo de maneira correta, né. Falou muito bem. Mas é um livro muito apaixonante e demonstra o amor por leituras clássicas que o Euclides da Cunha tinha. Ele mesmo se autodenominava como um misto de celta, de tapuia e de grego. E temos muitos comentários, muitas questões de leitores de ouvido que nos fazem nosso coração ficar quentinho todas as semanas.
Mas hoje... Sim, a gente também recebe comentários lá no nosso Instagram, que é @leitura-de-ouvido. Fica a dica pra você seguir lá também. A gente recebeu um muito bacana da Alessandra... Deixa eu ver se eu vou falar o sobrenome correto agora. Alessandra Hendenheik, lá da Alemanha, e foi muito bacana que ela passou para muitas pessoas também o Leitura de Ouvido, e a gente teve assim um pico de pessoas da Alemanha que estão ouvindo a gente agora. Ela fala assim: é muito envolvente, ouvi o conto número 50 como o meu primeiro. Então acabei de ouvir A Queda da Casa de Usher e já engatei no espelho. Tô amando. Parabéns pelo esmero em cada áudio. Ela continua aqui: a sua voz é um processo evolutivo. Eu acho que tudo, né, no podcast a gente vai evoluindo assim. Nossa, eu escuto os primeiros e digo... Mas o importante é isso, né? Saber que o que a gente tá fazendo agora melhor do que nos melhores dos casos é melhor do que o anterior, né? Vamos nessa. Estou de verdade encantada. Acho que vou levar vocês todos os dias pra cama pra meninar. Essa frase ficou dúbia, mas tudo bem. Meu Deus, já são 00:14. Ela mandou uma mensagem depois da meia-noite. É, bom falar que a gente tem um fuso horário grande do Brasil pra Alemanha, né? E ela tava fazendo as tarefas domésticas e ficou ouvindo a gente. Sim, muito legal. Obrigado pela sua leitura de ouvido e por esses comentários muito bacanas também. E ela continuou ouvindo e foi lá pro Facebook também, já falou que tá no episódio 24 e falou que é muito viciante. Ela continua: de verdade, estou encantada com tanto carinho e seriedade que vocês depositam em cada episódio, sem contar em ouvir sua voz, extremamente agradável. Olha aí, muito viu? obrigada, Ali. E também queria falar que a gente tá lendo só elogios aqui, né? Mas se você tem alguma crítica também a fazer, também fica aberto pra ouvir você. Teve pessoas que falaram até... teve alguns episódios que a voz estava um pouco baixa, seria bom diminuir o áudio de fundo e tal. E a gente recebe essas críticas muito bem e vamos implementando nos próximos episódios para deixar a experiência cada vez melhor, né? Então você pode mandar para leituradeouvido@gmail.com suas dicas, elogios ou críticas que a gente vai ler com muito prazer e te responder, e pode ser que a gente selecione para ler aqui num episódio do Leitura. Eu esqueci de comentar antes, quando a gente falava do conto do Euclides, que quando eu conheci esse conto no ano passado, eu fiquei, meu Deus, quando chegar a Páscoa eu vou fazer esse conto, porque ele é extremamente temático, né? E eu tô muito feliz da gente ter trazido nessa semana como episódio 56. Então a Páscoa chegou, a gente fez missão cumprida aí, espero que você tenha gostado e que você tenha entendido, né, depois de todas essas explicações também. Espero que tenha tocado você aí de alguma forma maluca aí que o Euclides da Cunha faz. Posso revelar uma curiosidade? Eu já tenho um conto selecionado pro Dia das Mães, que é também temático. Vai falar? Não. Então... Surprise! Eu também não sei, então vai ficar só na tua cabeça e a gente vê quando chegar. A gente fica por aqui e até a próxima sexta-feira. Tchau! Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.